Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kessia Marques do canal Vê na Mala, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever, segue a gente aí, deixa seu comentário, seu like, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, para eu continuar produzindo conteúdo para vocês. Se você é do tipo que prefere texto a vídeo, então acessa o nosso blog www.venamala.com. Inclusive esse vídeo já tá em texto lá, já tem um tempinho, então tem coisas que vão para lá primeiro e vice-versa. Mas o legal é que lá eu consigo às vezes colocar algumas informações extras que no vídeo fica mais complicado, com valores e mais informações. Por lá às vezes é mais fácil. E não deixe de me seguir no Instagram também. Então bora começar esse vídeo porque eu já falei demais. Inclusive eu vou usar a colinha que é o texto do blog pra eu não me esquecer de falar nada do que eu escrevi lá pra vocês, porque lá eu coloquei bastante detalhe. Primeiro de tudo, por que eu tô fazendo um vídeo de que não precisa ser tão caro viajar para Noronha? Tem muito tempo que eu quero conhecer Fernando de Noronha, mas é aquele medo que você nem pesquisa. Ai, mas é muito caro, nossa, é uma viagem pro exterior. E todo aquele papo que todo mundo já ouviu de que Noronha é extremamente caro. É caro, é realmente. Mas tem como sair mais barato. Então, só pra vocês entenderem, sempre que eu falar de tipos de viagem, de estilos de viagem, eu vou falar em 6 tipos, que é a forma que eu categorizo, que é a forma que eu penso na minha cabeça. Que seria super econômica, econômica confortável, confortável econômica. Qual que é a diferença? Um você tá prezando mais pela economia do que pelo conforto, o outro você tá prezando pelo conforto com economia. Enfim. Confortável, que aí você preza um pouco menos pela economia, mas também não precisa desbanjar. Luxuosa e super luxuosa. Eu nunca tive uma viagem super luxuosa nem luxuosa, gente. As minhas viagens normalmente são essa confortável e econômica. Eu sempre tô prezando pelo conforto, mas sem deixar de lado a economia, porque de fato eu quero viajar mais. Então, essa é a ideia aqui do Vem na Mala, sempre foi dar dica pra vocês de como viajar mais gastando menos. Então, vamos às dicas. Primeiro de tudo, passagem aérea. Passagem aérea, se você for pesquisar agora pra Noronha, provavelmente vai estar um absurdo de caro, a não ser que tenha acabado de sair uma promoção. Porque é um destino caro realmente. Só que o que acontece? Você tem que ficar de olho nas promoções. Ah, eu quero ir pra Noronha em 2020. Já coloca lá no Google, coloca todas as possibilidades de datas que você tem para poder ficar monitorando as passagens. Quando eu falo colocar todas as datas, é realmente todas as datas. Não é, por exemplo, lá eu posso viajar dia 20 de março, mas eu posso viajar até dia 25 também, de 20 a 25. Coloca todos os dias. Ida dia 20, 21, 22, 23 e etc. Só assim você pode monitorar as promoções realmente mais precisamente. Outra forma, que foi como a gente fez, é seguir os sites, perfis, aplicativos que monitoram passagens. Eu realmente gosto muito do Passagens Imperdíveis, já recomendei milhares de vezes no Instagram, aqui no YouTube, porque é um aplicativo e o Instagram deles é muito preciso, tem bastante promoção. Além desses, também tem outros, ViajaNet, Melhores Destinos, todos esses postam promoções de passagens, mas o Passagens Imperdíveis posta muita promoção. A gente comprou a nossa passagem numa dessas promoções por 1.100 e alguma coisa, 1.160, R$ 70. Brasília, Noronha. Isso quer dizer que já com escala em Recife. Eu vou considerar esse valor de passagem, porque na verdade a gente não pagou as duas por conta de um benefício que eu tenho na Smiles. Mas, como a maioria das pessoas não tem benefícios extras, eu vou considerar esse valor de 1.160 e poucos reais, que é um valor promocional, nem absurdo de caro, mas também nem extremamente barato, porque tem promoções às vezes de Natal ou de Recife por 500 e poucos reais a passagem para Noronha. Mas ainda assim, saindo de outros lugares do Brasil para o Nordeste, como é caro, eu acho que compensa você fazer dessa forma. Compra direto da sua cidade ou da cidade mais próxima que tem aeroporto para Noronha, e aí a própria companhia te oferece a escala em Recife ou em Natal. Sobre hospedagem. Então, eu poderia até dizer que o céu é o limite para hospedagem em Noronha. Você vai encontrar quartos aí por R$ 100 até menos, individual na casa de alguém. E você vai encontrar hospedagens por mais de R$ 3.000, R$ 4.000 nas pousadas de luxo. Sendo que Noronha não tem nada muito luxuoso, mas enfim, você vai encontrar diárias desse preço. Fiz uma pesquisa no Booking para ver opções confortáveis e econômicas, e eu encontrei duas que me chamaram bastante atenção, pareceram bem boas, que uma é a Villa Hostel, 250 não reembolsável, 230 a diária reembolsável. Nesse caso, com banheiro compartilhado. Então você perde um pouquinho da privacidade para ter um pouco mais barato. Outro lugar interessante foi a Casa Anjo, R$ 300 a diária parcialmente reembolsável. E as diárias econômicas confortáveis em Noronha vão girar em torno de 250 a R$ 300 o casal, com um café da manhã. A nossa hospedagem, que vocês podem ver em outros vídeos e nos stories que eu postei no Instagram, custou R$ 460 a diária. Então é um pouquinho mais caro do que essas que eu tô colocando, porque era uma suíte, era com banheiro privativo, café da manhã, etc. Era uma gracinha, bem confortável, mas sem luxo nenhum, só pra vocês saberem por quanto gira as hospedagens em Noronha. Bem, a alimentação realmente eu posso falar que vai até o infinito e além. Por quê?
Porque Noronha é caro realmente, você tem que saber onde você vai comer, o quanto você quer gastar na viagem toda, o quanto por dia, pra você não extrapolar. E você pode realmente gastar uma fortuna, porque tem lugares lá que são extremamente caros. Nos restaurantes mais badalados e conhecidos, você vai gastar facilmente de 70 a 150 reais num prato individual. Coloca aí mais bebida, mais couvert, mais 10%, chega a 200 reais por pessoa facilmente uma noite. Então, claro que dá pra gastar menos que isso, nenhuma noite eu gastei isso. Vocês vão ver no outro vídeo que eu vou fazer de quanto custou a minha viagem. Tô fazendo esse, só pra fazer um parênteses, tô fazendo esse de uma viagem econômica, confortável, e vou fazer o da minha viagem que eu considero que foi confortável e econômica, que é um pouquinho mais cara, mas lá eu explico o porquê. Enfim, você vai ter, tem restaurantes também que vendem marmita, comida caseira super gostosa, a gente comeu, por 25 reais ou 35 reais, por exemplo, para você consumir a mesma comida no restaurante. Então tem opções baratas, se a sua ideia é ir conhecer Noronha nua e crua, se você quer a natureza, que é o luxo de Noronha, a natureza é o que tem de melhor em Noronha, então você não precisa gastar fortunas em alimentação, tem formas mais econômicas. Bem, lanches e bebidas alcoólicas, eu realmente recomendo que você leve alguma coisa de casa. Se você gosta de beber um pouquinho, gosta de levar uma cerveja pra praia, tomar um espumante à noite, etc., eu recomendo você levar alguma coisa pra Noronha. E snacks como frutas secas, barrinha de cereal, castanhas, porque isso ajuda você a economizar durante o dia. E aí você tem que considerar também que você vai pagar o preço da bagagem despachada caso você não tenha isso incluso na sua passagem, que custa 60 reais normalmente. Comprando online nas companhias aéreas. Talvez valha a pena, dependendo do que você for levar e do quanto você come durante o dia, porque as coisas lá são realmente muito mais caras. E nem sempre você vai encontrar de tudo. Bem, transporte. Em Noronha as formas de transporte seria a pé, de bike, de ônibus, de táxi e de buggy. Buggy realmente é a opção mais cara, mas eu não vou falar sobre isso agora. E a opção que eu recomendo numa viagem econômica é utilizar a pé, claro, para os lugares que der, porque Noronha dá pra fazer muita coisa a pé, de ônibus e, quando necessário, de táxi. Mas aqui eu tô considerando só andar de ônibus, porque dá pra fazer a ilha toda, dá pra andar tranquilamente. O ônibus funciona até 11h30 da noite, alguma coisa assim. E Noronha não é uma cidade, não é um local de muita festa à noite. Então quando tem alguma coisa ali, vai ser no final da noite, pôr do sol pro começo da noite, as pessoas lá realmente dormem cedo. De madrugada não tem tanta badalação. Bem, as taxas não é algo que dá para economizar, as taxas são realmente aquele preço. Você tem a TPA, que é a taxa de preservação ambiental, que começa em R$ 73,52, se não me engano, por dia. E esse valor até 10 dias ele vai decrescendo um pouquinho. Então chega a R$ 62 reais mais ou menos se você for ficar 10 dias, R$ 626 reais para 10 dias. Aqui eu tô considerando uma viagem de 6 dias pra gente fazer esse cálculo. Então vai sair por R$ 414 reais essa taxa para 6 dias por pessoa. Parque Nacional Marinho é uma taxa não obrigatória, mas se você não pagá-la, você vai conhecer só parte da ilha. Custa R$ 106 reais para brasileiros, 212 para estrangeiros. E tem validade de 10 dias, ou seja, para 10 dias você paga só uma vez essa taxa, você vai poder ir na Praia do Sancho, na Baía dos Golfinhos, entre outros lugares que estão dentro do parque, e aí você só pode entrar com a compra desse ingresso. Passeios. Passeios é muito importante, mas aí é algo que é extremamente caro se você for fazer tudo o que te oferecem em Noronha. Então tem o Ilha Tour, tem o passeio de barco, tem canoa havaiana, tem as trilhas, tem bastante coisa, você tem que priorizar algumas coisas. O Ilha Tour é um passeio que eu realmente recomendo. Eu achei muito interessante você poder conhecer o geral da ilha. Apesar da ilha ser pequena, você ter um dia pra você conhecer o geral, dar uma andada na cidade, te faz ficar mais confortável pra depois fazer isso sozinho. É um passeio que custa, não, é oferecido por 250, mas a gente conseguiu por 200 pagando à vista. Então todos os valores que eu falar aqui, que tinham desconto pagando à vista, a gente pagou à vista. Só pra vocês terem uma noção de preço, o Ilha Tour custa 250 e a gente pagou 200. O passeio de barco a gente pagou 175, com o plano sub a gente pagou 200, era pra ser 225, mas a gente conseguiu um desconto. A canoa havaiana custa normalmente 180, a gente pagou 160. O mergulho de cilindro custa, o do Porto, 280 em dinheiro, dos 310 no cartão de crédito. E o mergulho embarcado, que é o mergulho de cilindro também, só que uma embarcação te leva para mais dentro do mar. Para poder fazer esse mergulho, a profundidade de ambos os mergulhos é a mesma, mas esse é bem mais caro. Custa a partir de 620 na empresa mais barata que a gente conseguiu, sendo que não está incluso a roupa, que custa mais 55 reais.
Então acaba que um outro que a gente achou de 640, que já tá incluso a roupa, acaba saindo mais barato. Esse é o mergulho de cilindro embarcado. As trilhas, você tem a opção de fazer trilhas, algumas trilhas que não precisa de guia. As que precisam de guia, você precisa pagar um guia por pessoa também pra ir. O preço gira em torno de R$ 150 por pessoa pra cada trilha. Você não precisa pagar mais nada no Parque Marinha, mas você é obrigado a ir com guia, então acaba saindo mais caro. O que você pode é optar por trilhas que não precisem de guia. São poucas, mas tem opções. Falando um geralzão assim, rápido, tem muita coisa pra falar, mas eu tentei dar uma pincelada em tudo. Então vamos ao resumo da ópera de uma viagem de 6 dias para 2 pessoas em Noronha, no perfil econômico confortável. Então eu coloquei aqui R$ 1.387 de hospedagem, considerando aqueles preços que eu falei lá em cima, o que dá R$ 693,50 por pessoa. A alimentação, eu coloquei R$ 80 por dia por pessoa. Eu tô considerando que o café da manhã tá incluso na pousada, 2 marmitas, sendo almoço e jantar por dia, snacks levados de casa e R$ 30 de bebida por dia. R$ 30 de bebida porque a gente gasta com água, gasta com suco, com outras bebidas. Claro que esse valor você não precisa almoçar e jantar. A maioria das pessoas não almoçam quando estão na praia, comem uma besteirinha. E aí você vai equilibrar. Lembrando, gente, que essa é uma viagem econômica. Então, quando eu for falar da minha viagem, vocês vão ver que a gente foi em alguns restaurantes, mas a gente comeu marmita outros dias também. Transporte, 35 por dia por pessoa, considerando 3 trechos de ônibus, 1 trecho de táxi de R$ 40 para ser dividido por 2 pessoas. Aí eu coloquei 1 trecho de táxi por dia, porque, por exemplo, vai ter dia que você só vai andar de ônibus. Foi pra praia, voltou de ônibus, foi pro porto, voltou. Tá tranquilo andar de ônibus. Mas vamos supor que você quer fazer a canoa havaiana no nascer do sol. Para ir pro porto de madrugada de ônibus, o ônibus não vai estar funcionando ainda e a pé pode ser que seja longe. Então, estamos considerando aí uma média, até porque eu não posso prever a viagem de ninguém. Passeios, estou considerando R$ 375 por pessoa. Como eu disse, isso é muito particular. Só que passeio é uma das coisas que mais vai encarecer a sua viagem. Nesse caso, eu estou considerando 2 passeios, que nesse caso seria o Ilhatu, o passeio de barco e também considerar trilhas que não precisam de guia. Você já pagou o ingresso do parque, então você poderia fazer as trilhas que não precisam de guia, você não precisa pagar por isso. Bem, as taxas, como eu falei, é algo que não dá para economizar, é valor tabelado, então são R$ 414,66 por pessoa, mais 106 do ingresso do parque, dá R$ 520,66. Então, esses são os valores. De tudo que eu falei agora, dá um total de R$ 2.279,16 por pessoa, sem considerar a passagem. Se vocês conseguirem comprar a passagem no mesmo valor, mais ou menos, que a gente comprou, de 1.000 e pouquinho, 1.100 e pouco, vai para 3.379. Eu sei que não é, nossa, que viagem super econômica, mas a gente tá falando de Noronha, que as pessoas falam que é a mesma coisa de viajar pro exterior. Depende, se for na América do Sul, você faz uma viagem com esse valor, se for pra América do Norte ou pra Europa, com 6 dias, passagem, mais etc, tudo que você tem que pagar, talvez não dê pra fazer uma viagem pro exterior. Então é só pra vocês terem uma noção de quanto custa realmente viajar pra Noronha. Claro que depende do teu perfil, depende do que você quer fazer lá. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você também já foi pra Noronha e tem dicas pra compartilhar, pra também economizar, coloca aqui nos comentários, isso ajuda outras pessoas. Eu, quando vou viajar, assisto vídeo, leio blogs, pesquiso tudo que eu posso daquele destino para eu conseguir economizar mais e curtir o máximo a cidade, o destino que eu vou. Não esquece, acessa lá www.vemnamala.com, se inscreve para receber as novidades também do blog, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!